Tsunade nasceu em Konoha, descendente de mito Uzumaki, e do lendário primeiro Hokage, membro do respeitado clã Senju. Desde cedo, sua vida parecia traçada por grandes expectativas. Ao se formar na Academia Shinobi, foi designada ao time de Hiruzen, ao lado de Orochimaru e Jiraiya, este último alguém cuja presença marcaria profundamente sua trajetória. Durante aquele período, Jiraiya não escondia sua afeição, convidava-a constantemente para sair, e cada convite encontrava a firme recusa de Tsunade. Em sua família, havia um irmão mais novo chamado Naoaki. A determinação do garoto lembrava a força de seu avô. No dia do aniversário dele, Tsunade decidiu presenteá-lo com o colar de Hashirama. O brilho nos olhos de Naoaki fez seu coração se encher de orgulho, e ele prometeu à irmã que se tornaria Hokage, protegendo a aldeia assim como o avô fez. As palavras de seu irmão tocaram-na profundamente. Com confiança plena no sonho dele, Tsunade selou o momento com um beijo em sua testa. Para ela, aquele gesto simbolizava fé e entrega absoluta. Mas a alegria durou pouco. Na manhã seguinte, a guerra ninja roubou Naoaki de sua vida. O coração de Tsunade se despedaçou, e ela se viu envolta em uma dor avassaladora. Entre lágrimas desconsoladas, Jiraiya estava ao seu lado, oferecendo o abraço silencioso que sustentava sua tristeza. Mais tarde, durante uma reunião com o Hokage, Tsunade defendeu a ideia de treinar mais ninjas médicos, garantindo que cada equipe tivesse um responsável pela saúde dos shinobi. Um jovem presente expressou sentir o mesmo. Ele também havia perdido alguém querido de forma semelhante. Seu nome era Dankato. この未来のために改革は必要なんだ。犠牲になるものを少しでも減らすために。その通りね。手伝ってくれるかい、綱部。私でよければ。君が必要なんだ。ダン。 Com o tempo, Tsunade e Dan se aproximaram, e o vínculo entre eles evoluiu para um amor profundo. Enquanto isso, Jiraiya permanecia constante, respeitava seus sentimentos desde a infância e continuaria ao seu lado como amigo, mesmo sem correspondência amorosa. Certo dia, Dan compartilhou com Tsunade seu sonho de se tornar Hokage, desejando proteger a vila com o mesmo fervor que Naoaki havia demonstrado. Ao vê-lo, Tsunade enxergou reflexos de seu irmão em cada gesto e palavra. Confiando naquele sonho, entregou-lhe o colar de Hashirama e beijou-lhe a testa, reforçando silenciosamente a promessa e o desejo de proteger Konoha. O destino testaria sua coragem em batalhas cruéis. Tsunade, Orochimaru e Jiraiya foram enviados a confrontar Hanzo da Salamandra, líder da aldeia inimiga e figura de poder temível, tanto política quanto militarmente. Muitos haviam caído diante dele, mas o trio sobreviveu, o único a conseguir tal feito, e conquistou o título de lendário Sannin de Konoha. Mais tarde, a equipe encontrou 3 órfãos, Yahiko, Nagato e Konan. Movido pela compaixão, Jiraiya decidiu dedicar seu tempo à formação e cuidado das crianças, em vez de deixá-las à própria sorte. A guerra exigiu ainda mais de Tsunade. Chamaram-na para o campo onde Dan lutava gravemente ferido. Apesar de todo seu esforço, naquela noite, ela não conseguiu impedir que a guerra lhe tirasse o homem que amava. Sob a chuva fria, mais uma vez, a tragédia invadiu sua vida. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Konoha emergiu vitoriosa. Cada um seguiu seu caminho. Orochimaru deixou a aldeia em busca de poder, Jiraiya partiu em busca do salvador do mundo, e Tsunade, devastada pela perda das pessoas mais importantes de sua vida, abandonou Konoha sem rumo. Por dentro, ela estava destruída, mergulhada na pior fase de sua vida psicológica. A esperança e os sonhos haviam desaparecido, restava apenas a fuga da realidade e o mundo das apostas. Shizune, sobrinha de Dan, tornou-se sua única companhia, a pessoa com quem Tsunade compartilhava o que ainda restava de sua vida. Durante esse período, certo dia enquanto estava hospedada em uma região distante de Konoha, o Raikage descobriu sua presença e a contactou já que um de seus homens corria sério risco de vida, e ele, contra seu próprio orgulho, decidiu recorrer a uma ninja rival de outra aldeia, reconhecida como a mais habilidosa médica da atualidade. Tsunade, no entanto, recusou imediatamente. Apesar de ser confrontada, ela não tinha disposição e nem interesse em enfrentá-lo numa luta. Para resolver a situação, propôs uma disputa de braço de ferro. Quem vencesse determinaria se ela ajudaria ou não. Confiando em sua força, Tsunade rapidamente encurralou o Raikage, mas ele utilizou sua velocidade para virar o jogo e sair vencedor. Mesmo percebendo o recurso usado por ele, Tsunade manteve sua palavra. Comprometida, decidiu ajudar, mas não realizaria a operação pessoalmente. Designou Shizune para assumir o procedimento. Ali ficou evidente o peso de seu trauma. As perdas que carregava, especialmente a última, haviam deixado marcas profundas, tendo adquirido hematofobia, ou seja, medo de sangue, uma limitação cruel para alguém tão talentosa na medicina ninja. Naoaki. Dan. Orochimaru.
Finalmente eu achei você. Anos depois, Tsunade se depara repentinamente com Orochimaru. Ele implora para que ela cure seus dois braços, agora inúteis. Chocada, ela pergunta o que aconteceu, e ele responde com frieza que aquilo aconteceu no dia em que assassinou seu próprio mestre. Antes desse encontro, Orochimaru invadiu Konoha e matou Hiruzen, que lhe arrancou-lhe os braços. Um ser consumido pela escuridão e pela sede de poder estava diante dela. A raiva de Tsunade queima por dentro, ela deseja matá-lo ali mesmo. No entanto, Orochimaru lhe oferece uma proposta tentadora, direcionada a alguém mentalmente fragilizado como ela, trazer de volta à vida as duas pessoas que mais amou, em troca de curar seus braços e sacrificar duas vidas. Tsunade sente-se profundamente abalada. À noite, tenta se afogar na bebida, refletindo sobre o dilema que lhe foi imposto. Nesse momento, Jiraiya surge acompanhado por um garoto peculiar. O Sannin estava procurando Tsunade para transmitir uma mensagem de Konoha, que ela se torne a nova Hokage. Sem hesitar, ela rejeita a oferta, revelando desprezo pelo título. A perda de entes queridos e seus sonhos endureceu seu coração. O cargo que antes simbolizava esperança agora desperta ódio. Brincar de Hokage. Tô fora, é um jogo de tolos. Ao ouvir suas palavras, o garoto, Naruto, não se contém. Encarando Tsunade, indignado pelo menosprezo ao cargo de Hokage, ele a desafia para um duelo, mas é derrotado com facilidade. Ainda assim, Naruto se levanta novamente, determinado, e tenta executar o Rasengan. Tsunade se surpreende, não apenas pelo poder da técnica, mas pelas palavras e pela força de vontade do garoto, que ressoam profundamente em sua mente, despertando sentimentos adormecidos. Hokage é o meu grande sonho! Ao ouvir Naruto, Tsunade sente os ecos de Naoki-dan, lembrando seus sonhos, suas vontades e a força que ambos transmitiam. Essa lembrança desperta nela uma determinação renovada. Ela propõe a Naruto que se conseguir completar o Rasengan em 3 dias, receberia suas palavras e seu colar. Os 3 dias passam, e o garoto não consegue dominar a técnica, ficando exausto fisicamente. Enquanto ele se recupera, Tsunade faz Jiraiya e Shizune adormecerem antes de enfrentar Orochimaru e seu assistente. Ela não deseja que eles se envolvam, eram as últimas pessoas que ainda importavam para ela, e ela queria resolver aquilo sozinha. O primeiro confronto é com Kabuto, que corta a própria mão para impedir que Tsunade lutasse, já que o sangue desperta nela um trauma profundo ligado à perda de Dan. A tensão aumenta, mas Jiraiya, Shizune e Naruto chegam a tempo para ajudar. Jiraiya enfrenta Orochimaru, enquanto Naruto encara Kabuto, mostrando uma determinação surpreendente. O garoto salva Tsunade e derrota Kabuto com o Rasengan que finalmente foi dominado. Tsunade, então, coloca seu colar em Naruto, entregando-lhe sua fé. Pela primeira vez em anos, sente seu coração novamente cheio de esperança, apostando no sonho do menino. Ao lado de Jiraiya, Tsunade encara Orochimaru. O confronto é intenso, mas conseguem detê-lo, e Orochimaru com Kabuto recuam. Antes de retornar a Konoha, Tsunade beija a testa de Naruto, gesto carregado de simbolismo. De volta à aldeia, ela é proclamada quinta Hokage. O cargo, assumido em momento crítico após a invasão de Orochimaru e a morte do terceiro Hokage, é conduzido com firmeza. No entanto, o último descendente do clã Uchiha residente na vila, decidiu fugir de Konoha em busca de Orochimaru. Imediatamente, ela organizou uma equipe de resgate para recuperar o garoto. Porém, a operação não transcorreu como esperava. Os jovens enviados falharam na missão. Apesar do insucesso, a experiência trouxe aprendizados valiosos. Para Tsunade, como Hokage, foi uma oportunidade de refletir sobre estratégias e responsabilidades. Para a nova geração de Konoha, a situação serviu como lição, permitindo que compreendessem melhor os desafios que poderiam surgir e evoluírem diante de missões futuras. Ao ficar ciente que Akatsuki estava agindo caçando os Jinchurikin, Tsunade decidiu autorizar Naruto a deixar a vila acompanhado de Jiraiya. A viagem serviria como treinamento e fortalecimento do garoto. Enquanto isso, a Hokage concentrou sua atenção em Sakura, a quem via como uma discípula promissora. A jovem recebeu de Tsunade um treinamento rigoroso em ninjutsu médico. Esse período trouxe estabilidade. A ordem foi restabelecida em Konoha, a aliança com a Vila da Areia se reforçou e o governo manteve-se firme. Prevendo que Akatsuki intensificaria seus ataques contra o País do Fogo, Tsunade organizou junto ao País do Vento os novos exames Chunin sediados na Vila da Areia. Diante do bom desempenho dos jovens, ela promoveu muitos ao posto de Chunin. Neji, contudo, recebeu um reconhecimento maior. Sua atuação decisiva ao lado do Kazekage Gaara lhe garantiu diretamente a promoção a Jounin. Nesse intervalo de 2 anos e meio, Naruto finalmente retornou. Logo em seguida, Kakashi o colocou junto com Sakura à prova. Tsunade acompanhou essa avaliação e se impressionou com o progresso do garoto, fruto do treinamento de Jiraiya. A calmaria terminou quando uma mensagem urgente chegou da Vila da Areia. Gaara havia sido capturado
capturado pela Akatsuki. Tsunade enviou de imediato a equipe de Kakashi, e para reforço, despachou depois a equipe de Gai. Os ninjas de Konoha não conseguiram impedir a extração do Biju de Gaara, mas cumpriram o essencial, retornaram com o Kazekage com vida ao País do Vento. Além disso, conseguiram também informações importantes sobre Orochimaru. Sabendo quanto Sasuke significava para Naruto e Sakura, Tsunade formou uma nova equipe destinada a rastrear Orochimaru, baseando-se nas informações obtidas de Sasori. A missão fracassou quanto ao resgate de Sasuke, o que deixou os jovens desanimados. Ainda assim, Tsunade manteve sua confiança em Naruto, que seguia determinado a trazer o amigo de volta. Pouco depois, chegaram descrições sobre a presença de uma dupla da Akatsuki nos arredores do País do Fogo. Tsunade reagiu rápido, ordenou uma varredura enviando vários ninjas. Durante a operação, perdeu um parente próximo, Asuma Sarutobi. O funeral em Konoha foi carregado de dor, e ela percebeu o ímpeto de vingança nos discípulos de Asuma. Cresçam. A sombra da morte está sempre sobre todos nós. Algumas mortes podem ser mais difíceis de aceitar que outras, mas a menos que consigam superar isso, não poderá haver um futuro. Enfrentem a realidade. Embora tentasse contê-los, Kakashi garantiu que os acompanharia. No fim, os inimigos foram eliminados e a vila conquistou uma vitória amarga. Não demorou e notícias da morte de Orochimaru, pelas mãos de Sasuke, chegaram até a Hokage. Sabendo do impacto que isso tinha sobre Naruto, Tsunade autorizou um pelotão maior para tentar repatriar o Uchiha. Nesse mesmo período, Jiraiya entrou inesperadamente em seu gabinete. A convidou para beber, como nos velhos tempos. Durante a conversa, revelou que havia descoberto o paradeiro do líder da Akatsuki e pretendia investigar sozinho. Tsunade tentou organizar uma missão adequada, mas Jiraiya insistiu que era algo que ele precisava enfrentar. Ela lembrou de tudo o que viveram juntos, a morte de Naoaki, a perda de Dan e os anos de escuridão que suportou até reencontrar esperança. Em cada uma dessas dores, Jiraiya esteve ao seu lado. Ele cuidava dela, mas sempre enfrentava sua própria solidão sem apoio. Tsunade então compreendeu e não o impediu. Eu acho que tá na hora de ir embora. Por favor, volte vivo, Jiraiya. Se eu perdesse você também, eu não sei. Quer dizer que você ia chorar por mim? É bom saber. Antes de partir, eles fizeram uma aposta, se ele morreria ou voltaria vivo. As lágrimas inundaram os olhos dela ao ver partir o homem que sempre a amou. Os dias seguintes pesaram. Tsunade não encontrava ânimo. Brincava com Shizune, dizendo que como sempre, perderia a aposta, porque nunca teve sorte. Enquanto Naruto e sua equipe retornavam de mais uma missão sem êxito em trazer Sasuke, Jiraiya caiu em combate contra o inimigo. Ele protegeu Naruto e a vila, mas não voltou. Pela primeira vez, Tsunade venceu uma aposta, e era justamente aquela que não queria ganhar. Fukasaku trouxe a notícia tanto a ela quanto a Naruto em Konoha. O garoto, destroçado, acusou Tsunade de ter deixado seu mestre partir sozinho. A dor se renovou. Entre lágrimas, ela recordou Jiraiya, o homem que sempre esteve ao seu lado. Mesmo em meio ao luto, Tsunade não deixou de cumprir seu dever como Hokage. Ela então autorizou Naruto a viajar até o Monte Myoboku para treinar com os mestres sapos. Porém, justamente nesse intervalo, a Akatsuki avançou contra Konoha. Pen invadiu a aldeia em busca do Jinchurikin e espalhou destruição. Determinada, Tsunade deu tudo de si para proteger o máximo de vidas possíveis. Ao invocar Katsuyo, conseguiu salvar milhares de pessoas, ainda que cada perda fosse sentida em seu coração, especialmente a de Kakashi, um de seus homens de maior confiança. Pen finalmente surgiu diante dela, questionando friamente o paradeiro de Naruto. Tsunade o reconheceu como um dos órfãos treinados por Jiraiya, mas recusou-se a trair Konoha, defendendo sua honra e seus princípios. Em resposta, Pen lançou um jutsu divino que devastou a aldeia. Mesmo assim, graças aos esforços da Hokage, incontáveis vidas foram preservadas. Quando Naruto retornou para enfrentá-lo, Tsunade enxergou nele a sombra de Minato e a presença de Jiraiya. Já sem forças, ainda encontrou coragem para encarar o inimigo por instantes, mas colocou sua fé no jovem que havia lhe devolvido esperança. Sabia que ele carregava o futuro da vila e seria o próximo Hokage. Ao gastar todo o chakra que possuía para proteger seu povo, Tsunade caiu em coma. Só despertou algum tempo depois. Ao abrir os olhos, descobriu que uma guerra mundial havia sido declarada por um homem mascarado que dizia ser Madara Uchiha. Retomando o comando de Konoha, ela seguiu para a reunião dos Kages. Nesse encontro, foi decidido que Naruto e Killer Bee, os dois únicos Jinchurikins restantes, seriam escondidos em uma ilha distante. Tsunade resistiu à ideia, pois acreditava em Naruto como força essencial da aliança, mas acabou convencida pelos outros líderes. Ela então pediu ao Raikage que Naruto fosse treinado para controlar a Kyuubi, da mesma forma que Bee dominava o Hashibi.
começa a Quarta Grande Guerra Ninja e nós vamos vencer. Não precisa nem falar. Nós vamos. Com a guerra em curso, Tsunade atuava a partir do quartel-general. Foi nesse ambiente que recebeu um choque. Dan, o homem que amava, havia sido trazido de volta pelo Edo Tensei. Mais tarde, chegou a notícia de que Naruto e Bia haviam abandonado a ilha para ajudar seus companheiros. Tsunade partiu junto do Raikage para interceptá-los, pois acreditavam que proteger os dois era a chave para salvar o mundo. Ao se deparar com Naruto transformado usando o chakra da Kyuubi, ela ficou impressionada. Explicou que Konoha fazia parte de uma aliança e como Hokage, não podia agir sozinha. Por ordem dos Kages, não permitiria que eles prosseguissem. Naruto, no entanto, decidiu avançar mesmo contra tais ordens. Tsunade o viu se igualar à velocidade do Raikage, algo que a surpreendeu. Sem paciência, o Raikage afirmou que se Naruto insistisse, seria morto ali. Bia interveio. Tsunade, firme, declarou que ele não poderia tomar decisões de forma isolada sem consultar os outros líderes. Relembrou a promessa de Naruto e decidiu apoiar os dois Jinchurikens. Para ela, não havia como prever os rumos daquela guerra, e cada arma disponível deveria ser usada. Apostou em Naruto, lembrando que ele havia controlado a Kyuubi exatamente como Minato acreditava. O Raikage, ainda relutante, preparou-se para atacá-lo com força total. Tsunade afirmou que não teria alternativa a não ser interceder. Naruto, para poupá-la, tentou escapar com sua nova velocidade, e conseguiu desviar do golpe, mostrando que não falharia. Bia e Tsunade ficaram admirados, e assim Naruto recebeu a permissão para seguir adiante. Não demorou até que Tsunade também fosse obrigada a ir para a linha de frente. O verdadeiro Madara Uchiha havia sido revivido e espalhava o caos. Pela primeira vez, os 5 Kages uniram forças em batalha contra um inimigo comum. Tsunade imediatamente assumiu a função de curar Gaara e o Tsuchikage, enquanto o Raikage e a Mizukage buscavam ganhar tempo. Quando Madara foi contido temporariamente, ela e os outros líderes reforçaram a confiança em Naruto, pedindo a ele que enfrentasse o falso Madara, enquanto eles lidariam com o verdadeiro. A batalha contra o lendário Uchiha prosseguia intensa. O inimigo executou uma técnica do estilo madeira, e Tsunade reconheceu de imediato aquele jutsu, herdado de seu avô Hashirama. Flores brotaram, espalhando pólen pelo ar, tornando o campo de guerra ainda mais perigoso. Gaara usou sua areia para proteger tanto a Mizukage quanto a própria Tsunade. Observando a situação, ela advertiu os demais Kages a se manterem atentos, pois Madara não apenas recriava florestas, mas também as fazia florescer e liberar toxinas. Logo em seguida, o Uchiha ergueu seu Susanoo, golpeando os 4 Kages e arremessando-os para dentro de sua floresta. Um ataque devastador de fogo se seguiu, deixando-os vulneráveis ao calor sufocante. Mesmo caído, Onoki conseguiu resistir, contra-atacou e chegou a ferir Madara de raspão. Foi nesse instante, ao se levantarem, que todos testemunharam algo perturbador. No peito do inimigo, o rosto do primeiro Hokage. Tsunade compreendeu então o motivo de Madara conseguir manipular o Mokuton. O Uchiha dirigiu-se diretamente a ela. Lembrou que por ser descendente de Hashirama, seria a primeira a morrer. Ele comparou aquela luta com o confronto mortal que teve contra o primeiro Hokage, tratando o combate atual como mero entretenimento. Declarou que Tsunade não dominava o Mokuton, que suas técnicas médicas eram inferiores às de Hashirama e que por ser mulher, era fraca. Senjus frágeis, segundo ele, despertavam apenas repulsa. Tsunade ouviu em silêncio, mas respondeu com firmeza. Admitiu ser neta de Hashirama e confirmou que não possuía o Mokuton. Reconheceu também que seus jutsus médicos jamais alcançariam os do avô, que sequer precisava de selos para curar. E sim, ela era mulher. Contudo, recusou-se a aceitar a acusação de fraqueza. Declarou que sua força não vinha apenas da herança sanguínea, mas de algo que continuava a ser transmitido através das eras. Esse era seu verdadeiro poder. A luta continuou feroz. Tsunade obrigou Madara a admitir que ela não era tão frágil quanto ele pensava. Ainda assim, por mais que os Kage se esforçassem, enfrentá-lo se mostrava quase impossível. De repente, em outro ponto do campo de batalha, o Edo Tensei foi desfeito, e o corpo de Madara começou a brilhar. Antes de desaparecer, tentou lançar um último ataque. Tsunade interceptou, mas nesse momento seu Byakugou se desfez, deixando-a exposta. Pior ainda, a alma do Uchiha retornou ao corpo, e ele preparou outro golpe para atingi-la. No último instante, ela conseguiu escapar de forma inexplicável. A resposta veio em seguida. Dan, seu grande amor, surgiu diante dela. Explicou que havia conseguido protegê-la graças à sua técnica especial e que estava presente apenas porque a anulação do Edo Tensei o havia libertado, embora por pouco tempo. Com a voz embargada, Tsunade confessou que desde a morte dele vinha fugindo das lembranças. Admitiu, porém, que havia mudado. Agora podia encarar de frente o destino e os sentimentos que Dan lhe deixou, revelando que se tornou Hokage graças à inspiração dele. Dan sorriu e agradeceu,
reconhecendo que ela havia realizado muito mais do que ele próprio poderia sonhar, pediu perdão por ter causado apenas sofrimento e afirmou que a esperaria do outro lado, mas desejava que isso demorasse muito, pois Tsunade era o seu verdadeiro sonho. Antes de partir, depositou um beijo simbólico em sua testa. Ao retornar à realidade, a Hokage guardou esse último gesto como lembrança e força para seguir adiante. Madara percebeu que a vitalidade de Tsunade havia retornado e questionou se ela tinha recebido o chakra de outra pessoa. A Hokage respondeu com firmeza, dizendo que havia se reencontrado com um velho conhecido. Logo depois, para a surpresa dela e dos demais Kages, Madara revelou o risco de alguém manipular um jutsu proibido, e liberta-se sozinho do Edo Tensei. Em seguida, ele atacou impiedosamente, deixando Tsunade e os outros líderes fora de combate. Só não morreram porque a Godaime, em meio à exaustão, conseguiu invocar Katsuyo, que os manteve vivos e os curou o suficiente para resistirem. Mais tarde, Tsunade recobrou a consciência graças à intervenção de Orochimaru e de Karin, que conseguiu tratá-la. Desconfiada, a Hokage custava acreditar que aquele que havia traído Konoha agora a havia salvado. Orochimaru então a surpreendeu com suas palavras, dizendo que qualquer pessoa pode mudar, mesmo conhecendo alguém que morreu sem jamais ter mudado. Tsunade acabou agradecendo, e depois de curar os demais Kages, ela retornou ao campo de batalha, reforçando a aliança Shinobi contra os inimigos. No fim, a guerra foi vencida pela aliança. Tsunade então transferiu o título de Hokage a Kakashi e presenciou Naruto alcançar seu sonho. Aquela se tornou sua segunda grande aposta bem-sucedida, confiar nele, depositar os sonhos de seus entes queridos em suas mãos, e testemunhar a concretização das esperanças mais profundas que carregava. 長旅から帰ってみたらこのありさまか、ナルト。角田のばあちゃん。